Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o dilema do Tarcísio, tá? É muito engraçado como a extrema esquerda está totalmente dividida aqui, ó. A Andresa Matais, aqui no Metrópole, né, que é um folhetim de esquerda isso daqui, está dizendo que o Tarcísio é visto como independente demais pela centro-direita. Está dizendo que o Tarcísio não tem ligação com a centro-direita, com o centrão, é muito ruim, tinha que ser alguém mais ligado na política, né? Tradução: o Tarcísio não é corrupto. A elite aristocrática socialista de Brasília quer políticos corruptos, porque eu já expliquei para vocês, político corrupto é fácil de você controlar. Se o cara fizer alguma merda, você joga um escândalo de corrupção e pronto, breca o cara, pronto, tranquilo, resolvido o problema. Políticos não corruptos são mais complicados, né? O pessoal não gosta muito de lidar, então eles temem o Tarcísio por conta disso. Por outro lado, o outro lado da extrema esquerda, o pessoal do Brasil 247, está dizendo aqui que o Tarcísio não é muito ligado à direita, que vai ser um boneco Playmobil com corpo do Bolsonaro, cabeça do Paulo Guedes e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pô, peraí, ou ele é uma amálgama da direita inteira, ou ele não tem nada a ver com a direita. Qual que é a consequência aí, né? A esquerda tá batendo cabeça por um motivo muito simples. Eles já viram que existe a possibilidade, a gente não sabe, isso não está certo ainda, mas Bolsonaro teria ventilado a possibilidade de apoiar Tarcísio em 2026, e Tarcísio seria um nome ótimo. Eu já falei para vocês, sou fã do Tarcísio, voto no Tarcísio fácil pra caramba. Vamos entender esse caso aqui, quais são as duas críticas que o pessoal faz aqui, como é que as duas críticas no final são elogios. Ao meu ouvido, soam como elogios ao Tarcísio. Essa notícia foi sugerida por Libertário Baiano, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Andresa Matais está falando aqui, ó, que a ponderação entre políticos do PP, União Brasil e PL, que Tarcísio é muito ele, muito independente, isso tiraria poder do centrão. Pô, peraí, para vocês não soa um elogio? Né? Soa como um elogio, né? Exatamente. Qual que é esse poder do centrão? O que esse poder do centrão é? Se o cara faz negociata com o centrão, né, arruma dinheirinho, tá ali pela grana e coisa e tal, pela corrupção e não sei o que lá, é tranquilo, eles controlam. É por isso que esse pessoal não gosta do Bolsonaro, eles não gostam do Bolsonaro exatamente porque Bolsonaro não entra nas negociatas, não tinha as paradas todas lá. De novo, quem tem processo de corrupção é fácil. Olha o caso do Hugo Mota, né? O Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara, no início muito independente, falou que não, que eu vou botar anistia para votar, não sei o que lá. Arrumaram uma operação da Polícia Federal contra o pai dele lá na Paraíba e pronto. O cara ficou pianinho. Hugo Mota agora, meu amigo, né, fala até fino agora, fala até, parece um canarinho cantando agora. Alexandre de Moraes fala alguma coisa, o Hugo Mota pia. Piu, 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 piu. Impressionante, cara. O cara ficou pianinho. Mas é assim, é isso que o pessoal quer, né? Isso que a elite aristocrática socialista de Brasília quer. Por que eles nunca tiveram medo do Lula, né? Repara, eles botaram o Lula com o Alckmin de backup, né? Tipo, se o Lula fizer merda, a gente joga um negócio de corrupção, tira o Lula e bota o Alckmin. Eles não estão nem aí para a economia brasileira, vocês sabem, esse pessoal quer só roubar vocês. A economia brasileira, eles não estão nem aí, sabe que tá todo mundo se ferrando, que a economia tá uma merda, mas, né, para eles tá tudo bem. Né? O Tarcísio, o medo deles é este aqui, ó. Na política, nem sempre o que se vê a olho nu é o que realmente parece ser. Nome com maior potencial eleitoral para enfrentar Lula nas eleições de 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é visto com desconfiança por partidos de centro-direita. O mais engraçado dessa história é, e aí, quem que liga para isso, né? Veja, eu já expliquei para vocês que é um fato que você ter nome, você conseguir chegar no eleitor lá no final, aquele eleitor que não está interessado em política e coisa e tal. É importante você ter a máquina partidária, é importante você ter aquele cara que vai lá, o pastor da igreja, o cara da associação comunitária, aquele cara que vai lá na casa da pessoa, vamos lá, fulano, vamos lá votar, por favor, fulano é legal, vota no fulano e coisa e tal. Porque, de novo, a gente que tá, você que está vendo meu canal aqui e eu, nós somos pessoas que nos interessamos por política, a gente está antenado no que está acontecendo. Existe uma grande parte da população brasileira que é mais inteligente que nós, que é mais esperta que a gente, e está cagando para essa porra, sabe que política não resolve merda nenhuma, está preocupado com coisas mais importantes que a política, como o Big Brother, como o Campeonato Paulista, como não sei o que lá, né? Mas, enfim, essas pessoas precisam ser convencidas a ir votar, precisa que alguém vá lá e falem, não, vamos votar aqui, não sei o que lá e coisa e tal.
E aí é nisso que entra essa máquina partidária. Então, o fato do Tarcísio não ter apoio de partidos de centro-direita, isso é ruim. Mas por que isso não é uma coisa tão ruim quanto pode parecer? Porque, no final das contas, embora o Centrão não goste do Tarcísio, o que para mim soa como um elogio, né? Concorda comigo, né? Soa como um elogio. O Centrão não gosta do Tarcísio? Oh, que beleza! Né? A questão toda é a seguinte: quando chegar a eleição de 2026, e vamos supor o seguinte cenário: o Bolsonaro confirmou Tarcísio, lembrando sempre que a gente está falando de hipotéticas aqui, ou seja, o Bolsonaro talvez, né, indique o Tarcísio, a gente não sabe, o candidato é o Bolsonaro por enquanto, mas vamos supor que o Bolsonaro indique o Tarcísio como candidato em 2026. Ele certamente vai saltar nas pesquisas, vai ser conhecido no Brasil inteiro, vai crescer, ou seja, vai chegar a eleição em 2026, esse pessoal do Centrão que está torcendo o nariz aqui, vai ter que apoiar o Tarcísio por um motivo muito simples. Esse pessoal quer dinheiro. Esse pessoal sabe que se não apoiar o ganhador, se ferra. Então não tem muito esse problema, entendeu? Por mais que, eu concordo, tem esse negócio lá da linha, coisa e tal, do finalzinho, mas veja Bolsonaro. Bolsonaro nunca teve apoio desse pessoal. Bolsonaro, ao contrário, né, era justamente afastado exatamente por esse problema. O pessoal não confiava em Bolsonaro. Pô, Bolsonaro não é corrupto. Como é que a gente vai pegar o cara? E olha o esforço que tiveram para pegar o cara. Tendo que inventar um golpe, parir um golpe a partir do nada, para tentar, de alguma forma, afastar Bolsonaro, né? Aqui, ó, a coluna conversou reservadamente com caciques que hoje têm a estrutura necessária para viabilizar uma candidatura. Tempo de TV e muito dinheiro do fundo eleitoral. E, de novo, pois é, quem que é esse cacique aqui? É o Kassab, a gente sabe que é o Kassab, né? Tempo de TV e muito dinheiro do fundo eleitoral. Isso é importante? É importante, não tenha dúvida. Mas, de novo, vai chegar 2026, se Bolsonaro indicar o Tarcísio, ele vai estar tão na frente dos outros todos que o pessoal não vai ter alternativa, meu amigo. Vai ficar com o Tarcísio mesmo. É a ponderação de que Tarcísio é muito ele, muito independente. Esse grupo o compara a Dilma Rousseff, que não se deixou ter tutelar pelo arco de alianças que elegeu, nem mesmo pelo PT, e acabou caindo, não sei o que lá. Não, a Dilma Rousseff, o problema dela é que ela era burra, né? Fez um monte de idiotice como presidente, quebrou a economia brasileira e não tem jeito. O Tarcísio, por outro lado, é um cara realmente que entende do assunto, é um cara liberal, é um cara que tá com a cabeça no lugar, sabe o que fazer, privatizar a porra toda, é isso que tem que fazer mesmo, né? Um governo desarticulado e fraco como o Lula 3. Eu acho muito engraçado, né, eles dizerem que não, que se o Tarcísio ganhar vai ser fraco igual o Lula 3, né? Eles não falam como o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi forte. E sabe por que o Bolsonaro foi forte? Pelo mesmo motivo que o Tarcísio vai ser forte. Porque tem apoio do povo. O Tarcísio, tal como o Bolsonaro fez, qualquer condição, qualquer coisa que o Centrão comece a brigar com ele, não sei o que lá, chama uma manifestação a favor dele, bota 1 milhão de pessoas na rua e pronto, resolvido o problema. Foi assim que Bolsonaro se mostrou um governo forte. Bolsonaro também não tinha apoio do Centrão, o Centrão não gostava do Bolsonaro. Mas toda vez que o Centrão tentava alguma coisa, que o STF tentava alguma coisa, Bolsonaro chamava a população, 1 milhão de pessoas na rua, o que o Centrão vai fazer? Botava a violinha no saco e ia lá votar a favor do Bolsonaro, né? Aqui, ó, a subversão da ordem foi demonstrada há semanas com a recusa de um deputado do Centrão, não, aqui tá falando do Lula, né? Aceitar um cargo no Ministério das Comunicações, né? A coluna apurou que a humilhação imposta foi um recado de Davi Alcolumbre por uma tentativa da ministra Gleisi Hoffmann de tentar bypassar o todo-poderoso presidente do Congresso, não sei o que lá. Ou seja, está dizendo aqui como o Lula é fraco. Mas, de novo, o Lula é fraco? O Lula é fraco. O Lula é um presidente transplantado. Ninguém votou no Lula, ninguém gosta do Lula. Nem quem votou no Lula gosta do Lula, né? Aí, ou seja, tá criticando o Lula aqui. E o medo é que o Tarcísio seria fraco também. Não, meu amigo, o Tarcísio não vai ser fraco. Porque o Tarcísio vai ter o apoio da direita. Vai ter o apoio do Bolsonaro e, por conseguinte, da direita, né? Aqui, ó. Então, no final das contas, aqui, ó, os seus caciques do Centrão dizem esperar uma decisão de Bolsonaro sobre quem ele irá indicar para a disputa presidencial. Esse grupo torce para que seja alguém com o sobrenome Bolsonaro, que consideram que seria mais presidente marionete nas mãos do Congresso. Ou seja, o pessoal quer alguém do clã Bolsonaro. Eu não tenho nada contra isso aqui. E acho que não seria marionete não, tá? Ao contrário desse pessoal. O papel que Tarcísio como governador já demonstrou que não topa fazer. Olha só o que eu falo para vocês. Mais um elogio para o Tarcísio. O Tarcísio tem o Kassab como secretário dele. É verdade, o Tarcísio precisou compor com o PSD em São Paulo. O PSD é muito forte em São Paulo, não tem jeito. Gente, política tem que compor mesmo, não tem esse negócio. E outra indicação de que o Tarcísio seria um ótimo candidato é o pessoal da esquerda, da outra esquerda aqui, né, da extrema esquerda,
chorando aqui, porque é o extremista moderado, não, porque ele é um extremista moderado, vai ser candidato do Malafaia e da Globo? Pô, como assim, se quem, na visão desse pessoal, né, o pessoal que vota na direita é quem é evangélico e quem assiste Rede Globo? Eu não sei, cara, para pra pensar, bicho, olha o absurdo. A Rede Globo que apoia o Lula dia sim, dia também, cara, que os jornalistas quase choram de emoção ao falar do Lula. Ai, o Lula conseguiu uma inflação um pouquinho menor do que foi mês passado. Não, aqui, ó, o Lula... Como é que foi que a moça lá, a Daniela Caudalonga falou lá? Não, o pobre gosta de comer bem. O pobre, a rodoviária, né, o aeroporto vai virar rodoviária. Acabou que as rodoviárias viraram deserto. Não tem ninguém viajando de avião, não tem ninguém viajando de ônibus, muito menos de avião hoje em dia, né? Então, e esse pessoal acha que a Globo é a favor da direita, é contra o Lula. É um problema mental que esse pessoal tem, né? O pessoal está desesperado aqui. Não, porque, olha só, é a família Bolsonaro, Kassab, Faria Lima, Valdemar da Costa Neto, Agropop, Nicolas e Malafaia. Se juntar essa turma toda aqui, Tarcísio ganha e ganha fácil, meu amigo. E o pessoal da esquerda está desesperado com isso. Eles estão vendo o tamanho da merda. Vai virar o governo realmente de consenso aqui no Brasil. E melhor, sendo aliado de Bolsonaro, certamente vai dar um jeito de reverter a situação de Bolsonaro muito rapidamente nessa história. Mais importante do que isso, acabar com essa lambança do STF de censura e coisa e tal. Olha só, eu tô empolgado com o Tarcísio, hein? Tomara que saia alguma coisa por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.